Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Como este é um podcast sobre educação, e educação é uma coisa séria, vamos falar, ocorre-nos logo, falar sobre portarias, políticas, carreiras, planos de estudos, e muitas vezes esquecemos que dentro de uma sala de aula temos normalmente um professor e dezenas de alunos. E como nós queremos conhecer e falar com vários dos atores que participam neste processo educativo, ocorreu-nos falar hoje com o ator principal, o aluno. E, neste caso, o aluno é o Gonçalo Ferreira, concluiu o 12º ano em Ciências Socioeconómicas. Sim. Okay. Obrigado, Gonçalo. Obrigado eu pela oportunidade de aqui estar. Sim. Vamos começar. Tu estudaste bem os temas que eu te passei por WhatsApp. Sim. Aceito. E sobre autonomia e flexibilidade curricular. Da escola? Não, sim, mas não vamos falar sobre isso, estou a brincar. Okay. Não passei esse tema, eu não passei esse tema ao Gonçalo. Vamos falar um bocadinho sobre a tua experiência, a tua vida como aluno e o teu olhar sobre a escola, sobre o teu futuro e por aí fora. Okay? E depois vais-nos contar aí um furo incrível, que é como é que foi o estudo em casa. E ele vais revelar toda a verdade sobre esse período durante a pandemia. Os professores é que não vão gostar de ouvir muito isso. Mas vamos ter que conhecer e vamos ser nós os primeiros a dar a conhecer a verdadeira realidade. Okay. Mas não vamos já por aí, vamos falar de outras coisas. Primeiro, qual é o teu sonho, o teu maior sonho profissional? Ok? O que é que queres ser, não quando fores grande, já és grande, mas... Velho, quando for velho, não é? Não, antes disso, um bocado antes disso. Então, a coisa que eu mais gostava de fazer era ter a minha própria empresa, que eu fosse patrão lá, assim, patrão. Peraí, tu queres ser patrão? Sim, porque imagina, eu estou a estudar ciências socioeconómicas, o meu objetivo agora até é seguir gestão de empresas, pronto. E eu já tenho em casa, por exemplo, os meus pais são donos de uma empresa, e eu sempre estive nesse meio de empresa, temos que ir comprar aos fornecedores, temos que ver o que é mais barato, temos que manter as encomendas para os clientes. E eu sempre gostei dessa... Mas sabes que ser empresário em Portugal, quer dizer, não te ocorre, por exemplo, emigrar para sempre empresário lá fora, não será melhor? É uma coisa que se tem que pensar. Já várias pessoas chegaram em mim e disseram olha que em Portugal não é um país de oportunidades, mas diz-me uma coisa, tu, sem entrar em detalhes, tu já percebi que foi influência familiar. Foi. Okay? Os teus pais, os dois, são empresários, certo? Sim. E eles aproximaram-te dessa realidade do mundo empresarial? Sim. Eles contam contigo, por exemplo, para depois dar seguimento ao negócio deles, ou não é isso que lhes interessa? Querem que tu faças o que... O que é que achas? Não sei, porque os meus pais também se separaram e quem ficou com a empresa foi o meu pai, mesmo a minha mãe ficou só como empregada. E o meu pai é assim um homem um bocado complicado, então não sei o que é que vai na cabeça. Mas era uma coisa que eu gostava, porquê? Porque eu já trabalhei na empresa do meu pai, tanto era de embalamento, uma empresa de embalamento. Eu já lá trabalhei nas máquinas, adorei aquilo e pronto. E a minha mãe também já me pôs a fazer também a contabilidade em casa através do computador e foi assim uma coisa que eu fiquei no meio e gostei de fazer. Mas tens a noção que não é nada fácil em Portugal ser empresário. E depois eu agora digo e falo assim, mas nos dias em que trabalhava lá na empresa era uma dor nas costas e assim... Pronto. Como é que imaginas então que vai ser o teu dia-a-dia enquanto empresário? Tu consegues, tens esse sonho, não é? Antes disso, queres ser empresário, mas já tens, por exemplo, uma área de trabalho que gostasses de... Uma empresa ou várias empresas. Eu não me importava de continuar a empresa dos meus pais, que é uma coisa, como eu já disse, já estou familiarizado e tal. Só que eu também penso que eu devia, se criasse a minha própria empresa, se não continuasse essa, precisava de ser uma coisa que ainda não existisse, ou que existisse pouco. Por exemplo, eu às vezes lembro, sei lá, abrir um café com uma ideia própria que não há em Portugal, assim uma coisa... Pois era isso que eu estava a perguntar, se já tinhas alguma ideia de negócio, ainda não. Não. Sabes é que queres ser patrão? Gostava de ser, se não for também... Quem é que não quer? Não é bem assim, porque nós sabemos que é uma atividade bastante dura e se calhar já tiveste essa aproximação, não é? Sim. Perceber que também tem... não se vai trabalhar só 8 horas por dia, provavelmente. Ok, tens essa visão do... E diz-me uma coisa,
um jovem quer ser jogador de bola e tem ali aquela figura, o Cristiano Ronaldo, não é? Ou Messi, ou o que for. Tu queres ser empresário, tens alguma figura de referência ou é apenas a relação com os Eu teus acho pais? que a figura de referência são mesmo meus pais, porque quem foram eles. Eles começaram do nada e conseguiram fazer uma empresa que funciona e que dá lucro. E então eu olho para aquilo e vejo, pode ser o meu futuro, dá dinheiro, é uma coisa que eu já trabalhei, que eu vi que gostei de fazer, então... Ok. E vamos olhar um bocadinho para a escola, para o teu processo, o percurso educativo. Na escola, por exemplo, para alguém que tem esse interesse, não sei há quanto tempo é que pensas nisso, é algo dos últimos 2, 3 anos, ou sei, há 5 ou 6. E a escola ajudou-te a aprofundar algum conhecimento sobre essa realidade, sobre o que é empreender, sobre o que é ter uma empresa, sobre o que é criar um negócio, ou esses conteúdos nunca os sentiste que foram trabalhados? Esses conteúdos, assim, de formar uma empresa, assim, empresarial, eu acho que não. A única coisa que eu tive foi agora nos últimos anos, como eu estudei Socioeconómicas, tive Economia 2 anos. Então vi algumas coisas, como funcionava a economia, os IVAs, IVANs, aprendi tudo isso. Agora, nos outros anos, eu não senti que a escola aprofundasse muito isso. Eu acho que o que a escola me aprofundou mais foi trabalho de equipa, saber se relacionar com as pessoas, que numa empresa nós vamos ter que relacionar com vendedores, pronto. E acho que a escola é mais importante nessa parte mesmo. E diz-me uma coisa, gostavas de, enquanto aluno, gostavas ao longo destes, principalmente neste último ciclo, não é? Nestes últimos 3 anos, achavas que teria sido benéfico para ti ter tido uma experiência profissional também associada ao ensino? Isto sem ir para o ensino profissional, não é? Achava que é uma das coisas que faz falta no ensino secundário, é, sei lá, no 12º ano, último período, irmos para um dos ramos que nós quisermos. Porque, por exemplo, muita gente agora chega ao 12º, não tem média para entrar numa universidade e fica um ano sem fazer nada. Ela vai para o mundo do trabalho basicamente crua. Por exemplo, eu tenho um colega que não vai conseguir entrar na universidade, ele já disse, vou ter que trabalhar. Só que ele não sabe nada, ele não sabe direito como fazer um currículo, ele não sabe direito como procurar emprego, ele... E essa aproximação podia até ser noutras fases, não é? Porque até se calhar podia ser útil para vocês depois escolherem, se tu estiveres no mercado, epá, afinal eu sonhava que queria fazer isto, mas estive nesta empresa, vi isto e se calhar não é nada disso que eu quero. Não, achas que seria útil até para depois escolheres melhor Sim, mas... Como te aconteceu, tu estiveste em casa e esse exemplo da empresa dos teus pais, então pudeste perceber que é aquilo que queres. Sim, mas por exemplo, eu achava que era interessante antes do 12º ano acabar, porque imagina, eu cheguei ao 12º, queria entrar num curso que tem como exame Matemática A só. E eu fiz o estágio, que é basicamente o estágio que nós íamos fazer, e não gostei. Mas depois já há um curso que eu também estava de olho, que tem já português e matemática. Quando for escolher os exames, eu já consigo fazer os dois. Era isso que eu estava a dizer, também ser um bocadinho antes em relação ao final, porque assim podes mudar o percurso, podes ter outras opções. Ok. E diz-me uma coisa, tu andas numa escola pública, certo? Sim. Nunca te foi colocada a hipótese, ou pelos teus pais, ou até por ti, de estudares numa privada? Já foi, na altura, eu não quis. Tu não quiseste e porquê é que não quiseste? Porque eu acho que é assim, se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir fazer. Eles queriam pôr que eu ia ter mais apoios, ia ser mesmo a... Em que fase da tua vida é que eles te propuseram? 10º. No 10º? 10º. Okay. Por causa das médias, submédias. Sim, submédias, mas e é que depois vai ser um gasto que eu acho que não é necessário. Se temos escola pública, porque é que iremos para a privada se vamos acabar por aprender o mesmo? E se calhar até é melhor uma escola pública que vamos nos relacionar com mais pessoas, que estão a ser sempre maiores, há mais variedade de tipo de pessoas e conhecemos de tudo. Achas que nas escolas privadas as pessoas são muito parecidas umas com as outras, meios sociais? Acho. Tens amigos em escolas privadas? Tenho. E eu acho que eles são assim uma categoria muitas das vezes até que se acha mais elevada que os outros e não, eu não gosto muito disso. Preferes conhecer pessoas mais diferentes de ti? Ok. E a nível de preparação, quando lidas com os teus amigos que vêm de escolas públicas, sentes que estás com o mesmo nível de preparação, com os mesmos resultados? Sim, porque se tem que se trabalhar se calhar um bocadinho mais em casa, mas também não se tem que estar tanto tempo na escola como nas escolas privadas. Ok. Agora vamos olhar um bocadinho para a tua escola, ok?
não vamos falar aqui de qual é a escola, isso não interessa, mas te sentias-te bem nessa escola? Sentia-me bem, sentia-me integrado. Os alunos, pessoal docente, empregados assim, eram todas muito fixes, foram sempre muito fixes comigo, não tenho reclamações nenhumas a fazer. Claro, há pessoas que eu gosto mais, pessoas que eu gosto menos, mas isso é em todo o lado. Na minha escola, o que eu não gostava mesmo era da organização. A minha escola, literalmente, uma vez propôs-nos uma visita de estudo tipo a uma universidade, a um instituto politécnico, e propôs-nos, falou-nos de tudo. Só que depois simplesmente não fez a inscrição para lá ir e já não havia vagas. E depois, um fim de semana antes, é que veio dizer afinal não há vagas, não podem ir. Eu acho isso um bocadinho mal, não é? Mas porquê é que achas que às vezes há essa falta de organização numa escola dessas, que acredito que seja de grande dimensão? Porque eu acho que muitas das vezes os diretores não querem muito saber dos alunos, não querem muito saber da escola. Não é bem não saber, mas não estão familiarizados com o meio. Os diretores? Sim. Mas estás a falar dos diretores da escola ou os diretores... Da escola, da escola. Da escola? Por exemplo, eu andei em 2 escolas no secundário. Não vamos falar de nomes. Sim, mas nessa primeira eu mudei. Sim. E numa escola eu tinha um diretor que tinha sido um aluno dessa escola. E eu vi bem as diferenças, que a minha escola antiga era uma escola muito mais cuidada, mesmo a sala do aluno e assim notava-se que era mais confortável para os alunos mesmo. Enquanto nesta escola já não era bem assim. Tu culpas então o facto do diretor não fazer parte da realidade diária da dos escola, alunos, não sim. conhecer tão bem a escola, é isso? Acho que sim. Ok, então uma perspectiva. E diz-me outra coisa, tu, olhando para um aluno, tu no dia-a-dia querias ir para a escola e dizer, hoje é dia de escola, ou isso dependia, ou isso era quando tinhas determinadas disciplinas? Era mais quando tinha determinadas disciplinas, que havia-se, por exemplo, um dia em que só tínhamos disciplinas de escrever e disciplinas, as chamadas disciplinas chatas. Depois acordar às 6 da manhã para ir para a escola, para nos prepararmos, irmos para a escola, depois saímos de casa, está frio, às vezes não apetecia. Não. Disciplinas de escrever, chamas disciplinas... Por exemplo, português. É uma coisa com que eu não me dava bem e então sempre que eu tinha português estava aquele... Para quem vai gerir a língua faz muita falta. Faz, só que então preciso saber o que é que o Luís de Camões disse há 1000 anos atrás. Não vamos por aí, se calhar convém saber alguma coisa disso. Convém, mas tão aprofundado há coisas que... E diz-me uma coisa, e outras disciplinas de escrever que não gostasse? Estou a usar a tua expressão. Que eu não gostasse, disciplinas, filosofia também não era para mim. Olha, que para quem vai ser gestor... Mas depois vais mudar um bocadinho de ideias. Depois eu vejo. Vais mudar um bocadinho. Agora também não era uma coisa que eu não gostava muito. Ok. E também depende dos professores, por exemplo. Houve uma professora minha que eu tive, que era uma professora substituta, caminhado isso, e ela fez-me gostar de filosofia no último período só, que era assim uma professora que nos atiçava para saber mais. Dava assim as aulas e depois fazia lá ela fazia experiências em filosofia para mostrar o que os filósofos diziam e eu achava isso engraçado e comecei até a aprofundar-me mais no tema. Mas... Eu ia te perguntar isso, que é, se eu pedisse 2 exemplos de professores, não precisas também de nomes, mas aqueles que foram uma referência, que te marcaram, tiveste algum que achas que daqui a muitos anos ainda te vais lembrar dele? Tive e não foi só no secundário. Tive no 7º ano uma professora que, posso dizer o nome dela? Delfina. Podes. Delfina. Foi uma professora que a primeira aula, estávamos no início do ano, 7º ano, novos colegas, ela chegou, entramos na sala, entramos toda, naquela confusão que é alunos de 7º ano, mandou-nos todos para fora, sentar por números. Começou a olhar para nós, tu és o Gonçalo, tu és a Maria, tu és a Bia, e nós ficámos assim assustados. Nós, professores, nunca conhecem os nomes. Depois começou lá a fazer um discurso. Eu já sei os vossos problemas todos, sei como é que vocês se comportavam. E assim nós ficámos a pensar o quê? Esta professora é má, nós estamos lixados este ano com esta professora. Mas depois foi como uma mãe lá na escola. Achas que ela te quis, com esse exercício, com essa abordagem, quis-te dizer, eu preocupo-me convosco, eu tive este trabalho, ou este empenho de queremos saber os vossos nomes e as vossas... Eu acho que foi. No momento não, eu acho que ela queria nos assustar. Mas depois eu percebi que sim, ela adorava-nos. Todos os professores lá, nós éramos uma turma um bocado problemática, vamos lá dizer,
e toda a gente dizia mal de nós. A nossa DT era a que dizia mais mal de nós e essa professora era de matemática, uma disciplina que a maioria das pessoas não gosta, e essa professora dizia super bem de nós, que éramos alunos bem comportados, simpáticos e defendeu-nos sempre. Defendeu-nos sempre. E outros professores tenhas pelo envolvimento que nas aulas? Tens mais algum que tenha... Esse eu já sei porque foi o primeiro, esse é o primeiro que nos vem à cabeça. Esta foi assim. Depois tenho um professor também de português já de secundário, que era assim, nós achávamos que era um professor, era assim um professor que dava uma aula parada e que nós achávamos também chato, mas que se notava que ele tinha um amor por ensinar e nós gostávamos disso, e também no final do ano nós percebemos que ele foi muito bom professor para nós e que nós não aproveitámos ao máximo o professor que tínhamos. Que apesar das aulas dele até às vezes serem chatas ou assim, tínhamos ali uma pessoa que, se fosse preciso, domingo à noite, à meia-noite, tivesse uma dúvida, se for preciso mandar ele, ia-nos logo responder. Isso é interessante. E quando dizes uma aula chata, o que é uma aula chata? Achas que há, por exemplo, estás numa aula chata, este ano ou ano passado estiveste numa aula chata, e tu pensavas assim, pá, o sistema até é porreiro, mas se fosse assim, dado de outra forma, era menos chato, eu ia gostar mais. Toda a gente... Tu tiveste algumas vezes essa percepção sobre certos conteúdos, sobre certos professores? Tive, mas uma coisa que eu depois também pensava é como é que ele podia tornar isto mais dinâmico. Sim. Chegaste a pensar sobre isso? Cheguei a pensar. Uma das coisas que eu podia assim pensar era uma linguagem mais dinâmica, em vez de estar ali a ler um livro, estar a falar assim, isto aqui, depois ele fez isto e está relacionado com a vida dele desta forma e desta. Pronto, achava que era a forma de tornar menos chata a aula. Tem mais a ver com o modelo de comunicação, o modo como ele comunica. Por exemplo, a português ou a matemática não conseguimos, né? Além da forma como falamos, não conseguimos mudar muito a aula. Não, consegues. Eu, a português, pelo menos, posso falar por experiência como aluno, ter tido professores... Não sou. E se fosse, temos que aceitar as críticas, não é? São críticas genéricas. Eu, pela tua experiência, mas eu tive professores que foram marcantes, a português, e que deram aulas que não me consigo esquecer delas. Um professor um professor que me conseguiu viciar na aula de português foi um setor no 6º ano. Ok. Que ele, estava-me a esquecer, era o setor Pedrosa, 6º ano. Dava-me português e história, e ele fazia uma coisa, que ele dava a matéria e depois passávamos. Enquanto nós passávamos, ele contava tipo historinhas, tipo os Três Porquinhos ou assim, mas historinhas que nós nunca tínhamos ouvido falar. E nós ficávamos todos contentes só a ouvir e depois falávamos com ele enquanto passávamos e tornava assim a aula mais dinâmica. Depois, quando ele explicava a matéria, estávamos atentos também, calados, e depois ele continuava lá a historinha e era assim uma coisa engraçada e que eu achei engraçado na altura. Eu pensei que tu ias dizer, ok, eu achava aquilo chato, mas isto com o uso de tecnologias, com outras... Não achas que a tecnologia ou não sentiste falta, ou na tua escola já usavam bastante? Ou... Não, na nossa escola utilizavam só o projetor e o computador, que às vezes ligava, outras vezes não, mas pronto. E utilizavam só isso. É assim, também se puserem muitos telemóveis e tal, eu não sei como é que vai ficar, também se calhar vai ser muito mais fácil os alunos distraírem-se com outras coisas. Estamos a chegar a tal estudo em casa, não é? É. Não estavas em casa muito atento? É assim, eu estava quando sentia que era importante estar. Imagina, estou a dar uma matéria nova em matemática, uma matéria que eu percebi que vai ser difícil. Eu ia estar lá atento e ia estar ali vidrado no computador. Agora, se eu estivesse, sei lá, numa disciplina de geografia, numa matéria que é uma coisa básica, aí já havia aquela... Tu vais-nos desgraçar a chamar de matéria básica a geografia, matemática é importante, tudo é importante. Para mim é mais importante matemática que geografia, não é? É a malta que pode precisar muito mais de geografia também, ou muito de geografia. E também matemática é uma disciplina que temos de ter continuidade sempre. Agora, geografia, o que é geografia? O que é que foi para mim? Tínhamos teste, 2 semanas antes de fazer resumos, decorar aquilo tudo, chegar ao teste... Sabes que nós fizemos uma entrevista que vai ser publicada com um professor de Geografia, e aí aconselho-te a ver, com o professor Vítor Bastos, em que uma aula de Geografia não era mesmo assim, era um elemento
era uma aula dinâmica em que tinhas de pesquisar, descobrir, comparar resultados. Lá está, pode ser muitas coisas diferentes. Sim, por exemplo, isso eu estou a falar mais que eu estive em quarentena, eu estava a falar mais do 11º ano. No meu 10º ano, no meu setor de Geografia, punha-me a fazer os gráficos e assim, e avaliava isso. E eu achava as aulas muito interessantes, que era uma coisa que nós não costumamos a fazer. Por exemplo, o que é que nós estamos a acostumar a fazer na aula? Estudar a matéria, nós passamos, fazemos exercícios, acabou a aula, vamos para o intervalo. Mas não, esse professor gostava e também se notava que gostava de nós. Pronto, e os gráficos eram uma coisa assim, fora do normal e que era interessante fazer. Ok. Mas achei engraçado tu, como aluno, dizeres-me que preferias, ou que achas, que os telemóveis não deviam na sala de aula. Gostavas, por exemplo, de entrar numa escola e dizer assim, olha, todos os telemóveis ficam à porta, ou lá numa caixinha. Achas que era vantajoso perturbar, por exemplo, dentro da sala que alguns colegas estejam sempre a usar? Se atrapalhava o ritmo das aulas, dos professores? É assim, atrapalha. Atrapalha sempre o ritmo da aula porque nós estamos sentados, nós olhamos ao lado, de certeza que vai haver um aluno de telemóvel. E há alunos que, por exemplo, eu acabei um exercício, tirei o telemóvel, estou no telemóvel. Isso, claro que não tem mal, mas há alunos que estão no telemóvel e não fazem esse exercício e depois o professor vê, começa a reclamar, estragou lá o ritmo da aula. Mas se o telemóvel fosse imposto como uma ferramenta que fosse necessária, por exemplo, uma coisa que se fala, substituir os cadernos por um tablet. Se fosse um tablet, tem que só se pudesse estar ali, por exemplo, numa coisa de escrever, numa aplicação de escrever e depois também se desse para fazer joguinhos pelo tablet, em relação à matéria. Sim. Eu acho que ia ser uma coisa que sim que ia funcionar. É possibilidade. Agora, utilizar os telemóveis próprios na aula, não, acho que não ia dar certo. Olha, diz uma coisa, achavas que os professores, todos chegavam, uma equipa inteira ao longo do 11º ano, quantos professores tinhas? 10? Não. 9, 8, 7? Por aí. Todos eles chegaram, achas que eles conheciam bem o Gonçalo? Não. Não conheciam o Gonçalo? E porquê é que não conheciam o Gonçalo? Eles não conseguem conhecer o Gonçalo uma vez que tem muitos alunos, tem muitas coisas para fazer? Não, porque há professores que são mais distantes dos alunos que outros. Por exemplo, um dos professores mais distantes que eu tive no 11º foi o professor de Educação Física. Também era um bocado porque as aulas, nós estarmos numa sala ou estarmos num campo a correr, difere logo. Então eu acho que também foi por causa disso, mas já há professores que não Mas não te parece, por exemplo, um professor ter que lidar com dezenas de alunos agora nesta hora, a seguir outras dezenas, depois mais umas dezenas, e ter que registar, lembrar-se de coisas que te disse a ti ou que tu lhe disseste, não achas que esse pode ser um problema? Se calhar uns vão parecer mais distantes porque não conseguem... Sim. Têm que lidar diariamente com dezenas e dezenas de alunos. Sim, mas também depende das relações. Por exemplo, eu sempre fui um aluno que sempre fala muito com os professores, sempre foi participativo nas aulas. Por exemplo, eu percebo que há setores que, por exemplo, se lembrem de mim do 5º, 6º ano, mas que não se lembrem de colegas meus que passavam as aulas todos calados e que não faziam nada. Mas a maior parte dos professores até acho que sim, que chegou a conhecer o Gonçalo. Sim, mas no 11º achaste que não. E diz-me uma coisa, achavas que eles partilhavam muita informação sobre ti, por exemplo, que acontecia qualquer coisa nesta aula, nesta atividade, e eles, passado um bocado, sabiam disso, no outro dia sabiam disso, ou não, era raro? Eu acho que não havia assim essa partilha de informação, pelo menos no 11º, no 12º eu tinha lá uma professora que... Mas no 12º tinhas menos professores, certo? Tinha. Pois, que tinha lá... Gostava assim de saber de tudo, a famosa fofoca que vem do Brasil, mas tinha uma professora que gostava. Diz-me outra coisa, vamos mudar de assunto, não podemos falar das professoras que fazem fofocas, não é? Mas vamos falar de outra questão, da tua perspectiva, ok? É interessante ver o que é que um aluno pensa sobre estas problemáticas. Os professores debatem todos os dias, os professores debatem muitas vezes a incapacidade de partilhar informação em tempo real, não é? Eu estou aqui numa sala de aula e depois não consigo ainda ter tempo no final do dia de partilhar essa informação com os colegas. Às vezes é esse um problema, é no bar ou na sala de professores, não é? Mas agora, diz-me uma coisa, seguramente ao longo do teu percurso tiveste muitos colegas teus que andavam a velocidades diferentes da tua. Sim. Aprendiam se calhar de forma com mais dificuldades e outros seguramente mais rápido. Porquê é que achas que isso acontecia? Era a escola que não os conseguia acompanhar, não lhes dava atenção?
Achas que a escola podia fazer mais, principalmente por aqueles que iam ficando para trás, ou achas que... Talvez mais apoio. Agora na aula eu acho que isso que vai haver sempre alunos que vão conseguir aprender as coisas mais rápido, com mais facilidade, enquanto os outros vão ter sempre mais dificuldade. E eu acho que isso devia começar logo a ser visto logo nos primeiros anos de escola, porque para muitas matérias nós precisamos das bases. Por exemplo, matemática, que já falámos aqui. Se nós não soubermos as bases, nós não conseguimos continuar a acompanhar. Se eu souber bem, por exemplo, potências, agora eu vou chegar aqui ao 12º ano na matéria, vou conseguir mais rápido do que outra pessoa que não. Então eu acho que deviam ser logo acompanhados dos primeiros anos de vida. Dos primeiros anos de vida, não, de escola. Mas achavas que não eram acompanhados? As pessoas não tinham tempo? Nos primeiros anos era só... Por exemplo, o que é que dizem até ao 9º ano? Passei com 3, serve, é o que é preciso. É isso que se vê até ao 9º ano. No 10º já temos as médias. Mas até ao 9º ano só queremos é passar. Os alunos e ninguém, passar. Sentias que na própria escola não te alertavam, atenção, que isso depois vais ficar com menos... Não, claro que os professores dão sempre na cabeça. Olha que é melhor te aplicares, que depois para o secundário tu precisas disto. Depois vais aprender melhor, vais aprofundar mais esta matéria no secundário, é melhor estar atento agora. Mas não há assim, imagino, um apoio... Não há apoio extra aula? Um apoio extra aula, não, eu achava que devia haver. Depois já há explicações fora da aula que mas isso tem que ser os pais. Sim. E tu, no teu caso, tinhas boas notas ao longo desse percurso? Sempre tive boas notas. Não precisaram de sensibilizar muito para... Não. E tinhas explicações, por exemplo? Nunca recorreste? Só tive explicações agora para o exame para o exame de matemática, que achei que a escola não deu o apoio devido que eu precisava. Então falei com a minha mãe, ela pôs-me uma explicação, até para tirar dúvidas e assim. Mas não te deu o apoio que tu precisavas? Em que sentido? Por exemplo, eu tive algumas aulas de apoio ao exame com a minha professora, só que foram 3 e cada aula tinha 20 alunos, 20 ou mais, se calhar até era mais mesmo. E é assim, 1 hora uma professora com 20 alunos, sendo que também era a professora que gostava de fofocar, passava metade da aula ainda a fofocar, então eu achei que precisava tirar dúvidas, dar-nos material de apoio, se bem que a professora até nos deu material de apoio, mas achei que não foi o necessário, então eu falei com a minha mãe e achámos que foi melhor pôr numa explicadora mesmo. Ok, e correu bem, pelos vistos, pelo que eu sou. Vou-te fazer só uma última pergunta. Tu, se pudesses mudar alguma coisa numa escola, tinhas possibilidade de fazer uma revolução na escola, no ensino, o que é que fazias? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostava de ver nas escolas que era aulas mais práticas, não tão teóricas. É difícil, mas era uma coisa que eu gostava. Por exemplo, aulas de matemática. O que eu gostava mais de fazer era quando a setora acabava de dar a matéria e fazia exercícios e de ver se eu estava a conseguir ou não, desafiar-me assim, pronto. E outra coisa que eu também gostava era que dessem mais importância às aulas de física, que eu acho que é uma coisa que... Física? De aulas de educação física. Educação física. Okay. Que é uma coisa que nós temos 2 vezes por semana, mas que eu até achava que se fosse preciso devíamos ter era todos os dias, que é uma coisa que nos faz, que pelo menos a mim me fazia ir para a escola com mais vontade. Mas sabes bem que há muitos alunos, se calhar se tivessem aulas de educação física todos os dias, faltavam ainda mais. Pronto, mas por exemplo, uma coisa que também se fala muito aqui, obesidade infantil. Sim. Uma coisa que podia ser mesmo na escola, que podia ser mais combatida, assim, eu acho que... E aprendemos tanta coisa, educação física, além do espírito de equipa, tudo. Ok. Olha, Gonçalo, gostei muito de que tivesses vindo aqui, que tivesses conversado connosco e espero um dia deste encontrar-te já patrão, claro, e com uma ou 2 empresas e desejo todo sucesso para o futuro. Ok, obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa.